Então, olá a todos, bem-vindos a mais uma aula do Desafio Pré-Universitário Popular. Eu sou o professor Matheus. Eu sou o professor Matheus, professora Michele, deixa eu ver se eu abro esse. É meio que trocado o negócio. Professora Michele, boa noite para todo mundo, sejam muito bem-vindos à nossa segunda-feira da Química, tradicional já, todo mundo acostumado. Espero que todos estejam bem motivados nesse começo de segunda-feira, para começar a semana com o pé direito. O Enem já está muito mais próximo, o nosso ano letivo está findando. Então, hoje a gente vai tratar de um tema coletivo entre os professores. A aula de hoje vai ser sobre a química do meio ambiente, vamos tratar sobre alguns temas da química relacionados ao meio ambiente, a química ambiental, né? Hoje, eu, professor Matheus, e mais a professora Kathleen, vamos falar um pouquinho sobre temáticas relacionadas à química e meio ambiente. E na próxima aula, da próxima segunda-feira, né, os demais professores que fazem parte do time da química vão estar comentando um pouquinho mais dentro dessa temática com vocês, tá? Sobre temas diferentes relacionados à química do meio ambiente. Então, vou passar a palavra para o professor Matheus, que vai iniciar a aula com vocês hoje, e logo na sequência eu entro conversando um pouquinho sobre um tema diferente, tá? Até mais. Então, pessoal, a gente vai começar a falar sobre a química do meio ambiente, e eu vou falar um dos temas que eu gosto de falar, que é sobre compostagem, né? E, bom, a química está envolvida em vários dos processos que falam sobre compostagem, né? Então, basicamente, pessoal, o que é a compostagem? Por que a gente, quando a gente fala de química do meio ambiente, a gente fala sobre compostagem, né? Bom, a compostagem, então, é um processo de degradação da matéria orgânica em componentes que a planta consegue assimilar. Bom, a gente pega todo o material orgânico, né? Por exemplo, casca de banana, eu consigo fazer compostagem? Consigo, né? Só que a planta, ela não consegue assimilar esses nutrientes que estão presentes na casca daquela forma como ela se apresenta. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um processo, né, biológico, ou seja, que envolve bactérias, fungos, leveduras, né, que vão degradar, né, esses componentes ali para a planta poder assimilar. Porque se a gente coloca direto na planta, né, o pessoal gosta de fazer isso, às vezes, vamos colocar aqui na plantinha que ela absorve. Não é bem assim, né, gente? A casca, né, de vegetais, né, a casca de cebola, alho, ou seja o que for de matéria orgânica, a gente consegue fazer esse processo de compostagem, mas a gente precisa fazer um processo de degradação. Tá bom? Então, quando que a compostagem ela pode ser utilizada? Então, quando há matéria orgânica, tá, a ser degradada. A gente fala de matéria orgânica, a gente fala assim, por exemplo, lá em casa, aqui em casa, por exemplo, eu separo, tem a parte orgânica e a parte reciclável. Bom, o que é o orgânico? Cascas, talos, erva mate, né? Todos esses componentes são orgânicos, restos de comida, tudo isso a gente consegue compostar, que nós chamamos de resíduo orgânico. Tá? Então, por isso que é tão importante a gente haver a separação desses componentes em orgânicos e recicláveis, justamente porque os recicláveis vão para a usina de reciclagem e os orgânicos nós conseguimos compostar para gerar um composto ótimo para as plantas, né? Que são os fertilizantes orgânicos. Então é por isso que, pessoal, a aula de química ela é bem interdisciplinar, porque a gente pode ver química em várias, né, das nossas ações do cotidiano. Então a gente pode ver isso quando a gente gera lixo, né? A gente pode ver isso quando a gente separa esse lixo, né? A gente separa em orgânico e reciclável. Então o orgânico ele vai para compostagem, a gente consegue compostar, que nada mais é do que uma reciclagem dos compostos orgânicos. E o seco, a gente destina, então, às usinas de reciclagem, que são justamente para as associações de catadores, que fazem a separação e conseguem, então, monetizar, ou seja, conseguir lucro em cima desses resíduos, correto? Então, a compostagem nada mais é do que um maquinário lindo, maravilhoso, que envolve uma grande quantidade de reações químicas, certo? E essas reações químicas são promovidas, né, através do contato dessa matéria orgânica com quem? Com os micro-organismos já presentes nessas cascas, nesses talos,
né, na erva mate, enfim, nesses resíduos orgânicos. Então, aí nós temos o quê? Micro-organismo, nós temos os alimentos desses micro-organismos, o que eles vão começar a fazer? Bom, vão começar a degradar essa matéria. Vamos falar assim, entre aspas, que eles vão começar a comer, né? Bem entre aspas, né? Porque o micro-organismo não tem boca, né? Vão começar a degradar esses componentes e eles cada vez são componentes muito grandões, quimicamente falando, são cadeias muito grandes. E os micro-organismos vão fazer o quê? Vão pegar essas cadeias grandes e ir cortando e quebrando, tá? Esses componentes para ficar bem pequenininhos e aí sim a planta poder assimilar. Então é basicamente isso que acontece no processo de compostagem. Bom, então a gente fala o seguinte, aí vamos entrar mais um pouco, né, na área da química, né, propriamente dita, né? Então, o que a gente vai fazer? A degradação de componentes muito grandes, que a gente chama de muito complexos, né, em componentes menores. Então, aqui eu trouxe para vocês, por exemplo, a degradação de uns componentes, tá? Que no caso aqui é a glicose, né? Então, ele vai pegar um componente como, por exemplo, a glicose, vai utilizar o oxigênio, porque quando a gente fala de compostagem, a gente fala de um processo aeróbio, tá? Ele até pode ocorrer um processo que a gente chama de anaerobiose em alguns momentos, que é justamente privação de oxigênio, ou seja, não tem oxigênio naquele sistema. Mas, majoritariamente, o processo de compostagem envolve quem? O oxigênio, tá bom? Então, o que vai acontecer? O micro-organismo ele vai pegar essas moléculas muito grandes e começar a degradar em moléculas menores. Por exemplo, esse aqui, através da respiração celular, vai gerar gás carbônico e água, tá? Então, esse é um dos mecanismos mais usuais que nós vimos na bioquímica da compostagem, que é justamente a degradação desses componentes grandes em componentes menores. Bom, o que acontece, então, no processo de compostagem? Nós temos lá uma pilha, né? Às vezes a gente consegue até fazer em volumes pequenos, mas normalmente são volumes grandes de resíduo, né? Nós colocamos lá um material que é justamente para aerar, né? Porque se a gente compactar esse material, não vai ter oxigênio e não é o que a gente quer. Então a gente vai adicionar um material que é justamente para aumentar o volume e dar uma airada nesse processo, justamente para poder ter quem? O oxigênio. Bom, tendo oxigênio, tendo micro-organismo e tendo a comidinha, entre aspas, do micro-organismo, né, os substratos, o que ele vai fazer? Ele vai começar a degradar aqueles componentes. No momento que ele degrada aqueles componentes, esse processo libera calor, tá? Ele libera calor. E nós chamamos isso de fase termofílica, que é justamente esse aumento de temperatura. Nós, quem trabalha com compostagem vê que mais ou menos fica em torno de 60, 70, às vezes até 80 graus Celsius uma pilha de compostagem, porque esses micro-organismos começam uma atividade metabólica tão grande, né, que ele começa a quebrar essas substâncias e vai liberando cada vez mais calor, cada vez mais calor. Bom, falando que no momento em que acontece essa reação, nós temos um nome para essa reação e nós chamamos de reação exotérmica ou exotérmica, tá? Bom, essa reação exotérmica, ela é justamente o quê? Exo é para fora, térmica é calor. Então, no momento em que nós temos uma reação que libera calor, nós chamamos de reação exotérmica ou exotérmica. Então, o prefixo exo é para fora, tá? Térmica tem relação com o calor. Então, no momento em que nós temos uma reação em que ela libera calor, nós chamamos essa reação de reação exotérmica, porque ela libera o calor para o meio. E é o que acontece no processo de compostagem. O micro-organismo, ele pega esses componentes mais complexos e degrada em componentes mais simples. No meio desse processo, dessas reações bioquímicas, acontece a liberação de calor. Ou seja, fica quente. Nada mais é. Então, como é que isso ocorre quimicamente? Porque essa é uma questão do Enem bem importante, né? A gente falar de reações exotérmicas, de liberação de calor, né? Porque essa parte também envolve um pouco de física, né? A gente chama de físico-química. Bom, então aqui nós temos uma reação de entalpia, tá? Que é uma reação exotérmica. Então, entalpia é o H, e o ΔH é a diferença
da entalpia dos reagentes e dos produtos. Quando nós temos, então, ΔH menor que zero, quer dizer que os reagentes eram bem, tinham carregados, né, era bem carregado de energia, e aí no momento em que ocorre a reação, ocorre que é liberação de calor e diminui um nível de energia. Então, nós temos que o ΔH é menor que zero, tá? Então, pensa assim, reação exotérmica, sai calor. Pensa que estava muito quente aqui em cima, vamos supor, tinha bastante energia aqui. No momento que ela libera calor, ela desce. Então, nós temos o quê? Um ΔH negativo, quer dizer que diminui essa entalpia, tá? De acordo com o caminho de reação. Então, quando vocês olharem esse gráfico aqui, tá? Em que a entalpia, o ΔH, ele diminui, quer dizer que é uma reação exotérmica, ela vai liberar o calor. Vamos lá, então, ó, ΔH diminui, libera calor, certo? Pensem que isso aqui, ela tá assim, ó, tá desabafando, tá? Nossa, eu vou liberar esse calor. Então, nós temos o quê? Um ΔH negativo, tá bom? Se vocês ficarem com dúvida, pessoal, a gente para e a gente resolve essa dúvida. Bom, aí nós temos uma reação de oposição a isso, certo? Que nós chamamos de reações endotérmicas. Então, se existe algo que esquenta, também há algo que esfria, tá certo? Então, é uma reação oposta. Nós temos a reação exotérmica, que libera calor, e a endotérmica, ela absorve calor. Na física, a gente diz que nada esfria, nada esfria, né? Ela absorve calor do meio. Então, aí nós temos o quê? Um gráfico contrário. Mas vamos pensar, então, no que é a reação endotérmica. Vamos falar dela. Reação endo é para dentro, tá? Então, térmica tem relação com calor. Então, uma reação endotérmica é aquela que pega a temperatura, né, o calor de fora para si. Então, logo, uma reação endotérmica, ela absorve calor, ou seja, fica frio, tá? Então, nós temos basicamente esses dois tipos de reações com relação à temperatura. As exotérmicas, que vão enalar, né? Enalar não é a palavra correta, exalar calor, e as endotérmicas, que absorvem este calor, tá bom? E aí nós vamos ter um gráfico ao contrário. Vamos lá. Então aqui, ó, nós temos que os reagentes, né, eles estavam em um nível energético menor, ele absorve este calor do meio externo e aumenta a sua energia. Logo, nós temos o que? Um ΔH positivo. Isso é uma reação endotérmica. Então ela estava aqui, né? Estava quietinha. Eu absorvi esse calor, eu ganho um pouco mais de energia, porque calor, né, é energia. Então nós temos um ΔH positivo. É porque às vezes as pessoas pensam assim, bah, fica frio é negativo, né? Ah, menos 10 graus. Mas não, é justamente, gente, o contrário. Quando a gente fala de reação exotérmica, o ΔH é negativo. Quando a gente fala de reação endotérmica, o ΔH é positivo, tá bom? Não vamos esquecer isso, então. Bom, para vocês, eu trouxe uma questão da UFRJ, tá? E eu vou ler para vocês, então, para a gente falar a respeito disso. Desde a pré-história, quando aprendeu a manipular o fogo para cozinhar seus alimentos e se aquecer, o homem vem percebendo sua dependência cada vez maior das várias formas de energia. A energia é importante para uso industrial e doméstico, nos transportes, etc. Existem reações químicas que ocorrem com liberação ou absorção de energia sob a forma de calor, denominadas respectivamente como exotérmicas e endotérmicas. Aí pede aqui, ó, observar o gráfico e assinalar a alternativa correta. Bom, aí no próximo slide aqui a gente vai ver o gráfico aqui. Bom, sempre no Enem, vestibular, enfim, que vocês forem PAV, vocês vão ter sempre ter um enunciadinho e vocês vão ter um gráfico, assim, não se apavorem com o gráfico está lá para ajudar vocês, tá? Então, às vezes as pessoas olham o gráfico e pensam, meu Deus, é um gráfico. Tá, mas isso é para ajudar vocês. Bom, aí a pergunta é o seguinte, o que esse gráfico quer dizer? Bom, nós temos as alternativas. A, o gráfico apresenta uma reação endotérmica. B, o gráfico representa uma reação exotérmica.
C, a entalpia dos reagentes é igual à dos produtos. Lembra que eu falei da entalpia? Então, a entalpia é justamente o Hzinho. O ΔH é a diferença, né, entre produtos e reagentes. A entalpia dos produtos é maior que a dos reagentes. Aí, a alternativa E, a variação de entalpia é maior que zero. Bom, então, se nós tínhamos um ΔH grande e ele diminui, o que isso quer dizer? Bom, nós vamos ter um ΔH negativo. Bom, professor, o senhor falou que ΔH negativo é o quê? Uma reação exotérmica, lembra? Quando baixa essa energia, ela libera o calor. Então, aqui como alternativa, nós chegamos então, como alternativa correta, que o gráfico representa uma reação exotérmica, justamente porque ele está liberando calor para o meio e essa energia, essa entalpia, ela diminui. Entenderam, pessoal, como é que funciona, o que é reação exotérmica e endotérmica? E ela tem super relação com o processo de compostagem, porque no processo de compostagem ocorre essa reação exotérmica. Então a gente sabe exatamente, vai ocorrer uma degradação daquele material e ele vai liberar calor para o meio. Então ele promove uma reação exotérmica. Então aqui a gente pode ver uma curva de temperatura da compostagem. Nos primeiros dias, né, quando a gente faz essa mistura, nós temos uma temperatura baixinha. No momento em que os micro-organismos começam a degradar aquele componente, nós vamos ter o quê? Uma reação exotérmica. E aqui, ó, por exemplo, tem uma temperatura de 70 graus, que nós chamamos de fase termofílica. Bom, o que mais acontece no processo de compostagem? Nós temos, então, a alteração do pH. Tá? Então, o que acontece? No começo, o ideal seria um pH em torno de 6 e 7, que é preferencialmente os micro-organismos se desenvolverem. No momento em que ele vai quebrando esses componentes, alguns ácidos orgânicos podem ser formados. Então, tende a baixar o pH, esse processo de compostagem. Então, tu aumenta a temperatura e baixa o pH. E aí, com o passar do tempo, o que acontece? Tem uma quebra de proteínas. E a proteína, ela é formada principalmente por quem? Por nitrogênio, e aí forma a amônia. A amônia, ela tem uma capacidade de aumentar o pH. Então, vocês já estão estudando química já faz um tempo, a gente já falou isso várias vezes. Nós temos uma variação de pH que compreende aí entre 0 e 14, certo? Então, o 7 é bem no meio, é o neutro. Então, há essa variação de pH no processo de compostagem. Se nós temos a produção de ácidos orgânicos, tende o que? A baixar o pH. Se nós temos uma produção de amônia, tende a subir o pH, tá? Então, pessoal, isso que eu quero que vocês entendam. No processo de compostagem ocorrem várias atividades bioquímicas ali presentes. Então, o que eu queria com essa aula? Que vocês entendessem o que é uma reação exotérmica e endotérmica, e entender também essa variação de pH em função de alguns componentes que se podem ter ali presentes naquela estrutura. Por exemplo, produz o ácido, vai baixar o pH. Produz amônia, tem um caráter básico, vai subir esse pH. Então, de compostagem, essas são as duas principais reações químicas que ocorrem. Então, o que é um composto final? Composto de boa qualidade são aqueles que os componentes químicos a planta consegue assimilar, principalmente nitrogênio, potássio e fósforo, tá? E alguns também presentes são ácidos úmicos e fúvicos, que são ácidos benéficos para a planta poder assimilar esses minerais, né, esses componentes bem interessantes aí. O que nada mais é do que algumas coisas que nós já vimos, que é o ciclo biogeoquímico, ou seja, tudo que era uma plantinha antes, uma casca de banana, casca de batata, ela volta para o sistema. Então, o micro-organismo desenvolve aquilo, né? Ele degrada para a planta poder assimilar novamente. Então, tudo isso, o que é? Nada mais é do que um ciclo biogeoquímico. Então, aí, quando a gente fala aí, ciclo biogeoquímico, provavelmente uma das coisas que vocês veem em química, em física, em biologia, então tem tudo a ver com a prova, né? Das ciências da natureza. Pessoal, de compostagem, nessa parte era isso. Agora a professora Michele, ela vai dar a aula dela, e no final a gente vai passar um videozinho que a professora Kellen não pôde estar presente, que ela está viajando, então ela não pôde estar presente, mas ela deixou um videozinho para vocês, tá bom?
Vou mutar aqui e vou deixar a professora Michelle. Então, boa noite, pessoal. Agora a gente inicia com uma outra temática dentro da parte de química, né? Falando ainda sobre meio ambiente. E uma temática bem importante que o Enem gosta muito de tratar é sobre agrotóxicos. A gente vai ver hoje que nem sempre com essa nomenclatura, nem sempre chamando o composto de agrotóxico, mas nós vamos ver hoje que existem vários sinônimos, né, para esse nome que a gente ouve tanto falar, que muitas vezes a gente tem medo desse tipo de compostos e pensa muito no quesito de poluição do meio ambiente, né? E também com questões relacionadas à nossa saúde, porque tudo que envolve a poluição do meio ambiente também envolve a saúde dos seres humanos. Então, pessoal, falando em agrotóxicos, nós vamos vincular a química, o que também faz um viés diretamente com a biologia, né? Porque isso diz respeito à nossa vida, à nossa saúde e à saúde do nosso planeta. E por que não também vincular essa temática com uma possibilidade de tema para a redação do Enem, né? Então, são questões importantes que a gente vai estudando na química, mas de uma forma multidisciplinar, que vai agregar para vocês esse tipo de conteúdo. Então, pessoal, de uma forma de definir o que são agrotóxicos, né? Muitas vezes a gente tem uma ideia equivocada do que é agrotóxico, né? Pensando em agro, a gente já vincula a agricultura, né? E tóxico é uma substância que é ruim, que faz mal, né? Essa é a primeira ideia que a gente tem. Mas a definição dessas substâncias, chamadas como agrotóxicos, são produtos químicos, físicos ou biológicos, né? Que são utilizados nos setores de produção agrícola, pastagens, entre outros. E quando eu falo entre outros, né? A gente pode citar, por exemplo, também as produções animais, né? Podemos citar as pessoas, né? Entre várias outras coisas. E com o objetivo, então, da utilização dessas substâncias, desses produtos químicos, físicos ou biológicos, com a finalidade, então, de alterar a composição química, tanto da flora quanto da fauna, com a finalidade de preservá-la. Então, a gente estava com aquela ideia fixa, né, de que agrotóxico é aquele que a gente usa na agricultura, quando, na realidade, isso não está equivocado, tá certo? Por exemplo, vamos supor que eu estou tendo uma produção de laranjas na minha casa, no fundo da minha casa. E aí, o que acontece? Eu percebo que nessa produção, algumas das minhas laranjas, elas estão ficando com pontos escuros, estão ficando danificadas por algum agente. Esse agente pode ser, por exemplo, um fungo. Então, o que eu vou querer fazer? Eu vou querer diminuir esse agente que está causando um mal para aquela laranja que eu estou produzindo, certo? Mas esse agente, ele pode ser um micro-organismo, ele pode ser insetos que roem as folhas dos meus alimentos, podem ser ervas daninhas, podem ser várias coisas, tá? E os agrotóxicos, então, vão ser substâncias, né, produtos que eu vou adicionar com a finalidade realmente de preservar esses alimentos, sejam eles de origem animal, de origem vegetal. Então, se eu for pensar, por exemplo, assim, ó, vamos supor que eu tenho uma vaquinha na minha fazendinha, no fundo da minha casa. E essa vaquinha, ela tá com um fungo na pata dela. Se ela ficar doente e ela morrer, ela não vai me trazer produtividade, né? Ela não vai me trazer o leite que eu preciso, por exemplo. Então, se eu aplicar uma substância ali em cima daquele fungo com a finalidade de diminuir ele, eu também estou aplicando uma substância que é considerada um agrotóxico. E notem que, nesse momento, a gente não está falando de horta, não está falando de plantio, não está falando de agricultura, estou falando de um animal que serve tanto para o corte quanto para a produção de leite, certo? Então, pessoal, nós utilizamos essa palavra de uma forma bem generalizada, que é agrotóxico. Mas se a gente encontrar na prova do Enem, existem várias outras palavras que são sinônimos de agrotóxicos, tá? Como é o caso que está demonstrado aqui no nosso slide. Então, defensivos agrícolas é a mesma coisa que agrotóxico, agroquímicos são a mesma coisa que agrotóxicos, e pesticidas são a mesma coisa que agrotóxicos. Então, toda vez que eu ver qualquer uma dessas palavrinhas lá na prova do Enem, eu estou tratando de agrotóxicos, é a mesma coisa, certo? Então, gente, da onde surgiu a necessidade do uso de agrotóxicos? Aí sim, a gente vai vincular diretamente com a agricultura. Se a gente for pensar nos tempos primórdios lá, né? Lá na Idade da Pedra, o que o pessoal fazia para se alimentar? Vivia da caça, da pesca e da coleta. Quando a gente está falando da coleta ali de frutas, de verduras, né? O pessoal ia para a floresta, ia a campo e realmente
coletava. O que começou a acontecer? Um crescimento acelerado da população. E com esse crescimento surgiu uma demanda maior de alimentos, surgiu a necessidade de ter a disponibilidade de alimentos, e então se deu início à agricultura. Qual foi o objetivo da agricultura? Foi de estar plantando ali aqueles alimentos, produzindo aqueles alimentos, para que pudesse abastecer uma determinada população e para que pudesse armazenar esses alimentos, sem a necessidade de estar saindo para coletar, para procurar esses alimentos, tá? E com essa armazenagem, começou a se perceber que existiam agentes destruidores desses alimentos, né? Seja qual for o agente que está destruindo, seja um mofo, seja um micro-organismo, sejam insetos, sejam roedores que vêm ali se alimentar daqueles alimentos que estavam sendo armazenados. E a esses agentes destruidores dos alimentos se deu o nome de pragas, tá? Então, em função disso, se deu a necessidade de criar, de descobrir alguma substância que pudesse parar esses agentes, esses vetores que estavam destruindo os alimentos. E daí, então, surgiu a necessidade do uso de agrotóxicos, que nada mais são do que essas substâncias. Como eu falei para vocês, essas substâncias podem ser químicas, físicas ou biológicas. Como nós estamos falando da química dos agrotóxicos, então hoje a gente vai focar nos produtos químicos, nas substâncias químicas que são utilizadas para a redução e o controle de pragas, tá? Então, vamos adiante. E o que seriam essas pragas, pessoal? De acordo com o tipo de praga, de agente que vai danificar, deteriorar os alimentos, né? Tanto lá na agricultura, quanto depois que a gente colhe esses produtos, vai dar origem ao tipo de pesticida ou de agrotóxico que a gente vai encontrar disponível no mercado para estar tratando na agricultura. Então, pessoal, a gente tem inseticidas, tem fungicidas, herbicidas, desfoliantes e temos também fumigantes. E cada um desses tipos de agrotóxicos, né, ele diz respeito ao tipo de praga que ele vai estar atingindo. Então, os primeiros inseticidas são para controlar insetos, os fungicidas para controlar fungos, os herbicidas para controlar ervas daninhas, os desfoliantes para controlar folhas indesejáveis e os fumigantes para controlar bactérias, principalmente presentes no solo. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de alguns produtos comerciais que a gente encontra no mercado, que são utilizados, né, com essas finalidades. A gente não vai entrar nesse quesito, porque não é o objetivo que vocês decorem o nome de produto químico, produto comercial, mas só para que vocês saibam que existe uma infinidade desses produtos e que cada um tem um objetivo específico. Bom, pessoal, então, simplificando, o que vem a ser um agrotóxico? De forma bem simplificada, são agentes químicos, no caso que a gente está estudando a química dos agrotóxicos, né, que fazem o controle de pragas. Então, eu trouxe aqui, por exemplo, uma fruta que ela está danificada, o objetivo da aplicação dessa substância química é fazer com que não aconteça essa danificação na fruta. E não é apenas na fruta, no alimento, pode ser também na folha, na planta. Aqui a gente observa a presença, né, de um fungo que está proliferando aqui nessa folha, que vai fazer com o quê? Com que a produtividade desse alimento que a gente está cultivando, ela caia. Então, isso não é desejável, né? Tanto se a gente pensar em escala industrial, quanto se a gente pensar em subsistência. Então, esse é o objetivo da utilização desse tipo de substâncias. Na agricultura, os agrotóxicos são extremamente utilizados, mas principalmente em monoculturas. Porque quando a gente trabalha com monocultura, o que é uma monocultura? É quando eu cultivo apenas um tipo de alimento, por exemplo. Vamos supor que eu vou plantar apenas soja, que eu vou plantar apenas arroz, né? Quando eu faço isso, eu causo um desequilíbrio no meu ecossistema, porque ele está acostumado com biodiversidade, né? Então, se faz necessário, a gente está aplicando alguma substância para permitir com que essas culturas tenham uma elevada produtividade. E a sua aplicação, então, ela visa quebrar o ciclo das pragas e diminuir os riscos de danos à plantação para garantir justamente o aumento da produtividade. Hoje em dia, a gente tem um ranking, né, bem básico, onde a gente vê as produções agrícolas campeãs no uso de agrotóxico, onde no pico, né, no topo do nosso ranking está a soja, que é o alimento que mais demanda a utilização de agrotóxicos no nosso país hoje em dia, seguido em segundo lugar pela cana-de-açúcar e em terceiro lugar pelo milho.
A gente cita também com uma grande relevância, em quarto lugar, o algodão. Também para o cultivo é muito utilizado agrotóxico, substâncias químicas principalmente. E o que acontece com o uso dessas substâncias para eliminar pragas, né? Quando a gente tem um uso excessivo dessas substâncias, pode causar danos ao meio ambiente, como, por exemplo, a contaminação do solo, a contaminação do lençol freático, que tem a água, né, que vai chegar até as nossas casas, que a gente vai estar bebendo, dos produtos cultivados que a gente vai estar consumindo e, consequentemente, provocar, então, danos à saúde de nós consumidores, né, desses alimentos. Então, pessoal, aqui no nosso Brasil, a gente tem uma classificação dos agrotóxicos de acordo com os efeitos que eles surtem à saúde dos seres humanos, né? E isso faz com que a gente observe essas substâncias químicas e se preocupe com a quantidade que a gente vai estar utilizando no momento de cultivar, se nós trabalharmos com agricultura, tivermos uma horta no fundo da nossa casa, por exemplo, tá? Então, nos rótulos desses agrotóxicos, eles são classificados por colorações, tá? Cores diferentes que dizem respeito à sua toxicidade. Então, o verde é considerado pouco tóxico, o azul é considerado moderadamente tóxico, o amarelo é considerado altamente tóxico e o vermelho é considerado extremamente tóxico. Então, tem que estar se ligando aí nos rótulos desses pesticidas que a gente está comprando para colocar na nossa horta, que vão dar origem aos alimentos que a gente vai consumir, para ter uma noção da quantidade, né, da concentração que a gente vai estar utilizando desses produtos que vão ser nocivos à nossa saúde e vão se perpetuar ao longo da cadeia alimentar. Então, pessoal, dentro do contexto que envolve os agrotóxicos, aqueles agrotóxicos chamados orgânicos são os que têm maior relevância em função da sua toxicidade, tá? E justamente quando nós trabalhamos em química orgânica, que é o que vocês mais estudam comigo, né? A gente trabalha com compostos que são derivados do carbono, né? Então, nós temos grandes cadeias carbônicas e sabemos que aderidos a essas cadeias carbônicas podem ter outros elementos além do carbono e do hidrogênio. Então, eu trouxe aqui as principais substâncias orgânicas utilizadas como agrotóxicos. Como falei para vocês, existe uma infinidade de agrotóxicos, mais de 400 tipos de agrotóxicos que são utilizados. Em muitos países, alguns deles são vetados e a grande maioria desses, no nosso país, eles são permitidos. Então, isso é uma questão a ser pensada, refletida, né? E os principais deles são os compostos organoclorados. Eu trouxe aqui como exemplo, né, o DDT, que é uma substância que aparece muito em questões do Enem. Se vocês forem procurar DDT, Enem, questões químicas, vocês vão encontrar várias coisas relacionadas a essa substância. Ele é um agrotóxico organoclorado, né? Ou seja, ele é orgânico, contém vários átomos de carbono, e clorado porque tem átomos de cloro. E isso gera uma toxicidade para esse produto, para essa substância. E aí vocês imaginem que se essa substância ela é nociva para determinadas pragas, ela também pode ser para a gente. Eu dou ênfase para essa substância especificamente, né, porque esse é um dos compostos mais antigos, foi descoberto em 1874 por um químico austríaco. Ele foi o primeiro pesticida da modernidade e em 1939, um químico suíço, ele percebeu que era possível utilizar essa substância, então, como um inseticida para eliminar insetos. Tá? Ele se tornou uma arma bem grande da época da Segunda Guerra Mundial, porque ele era utilizado para matar o mosquito que transmitia a malária, mas alguns anos depois, logo em seguida, se percebeu que esse produto químico e os seus derivados, eles se acumulavam no organismo e também eram carcinogênicos, né, cancerígenos, podiam causar várias enfermidades para os seres humanos. E por conta disso, hoje em dia não se aconselha o uso desse agrotóxico, dessa substância, desse pesticida. Enfim, trouxe aqui mais outras duas substâncias. Essa primeira, que é uma dioxina, é comercialmente encontrada como PCDD, e esse segundo aqui é um furano, tá? Encontrado no mercado como PCDF, tá? Essa sigla diz respeito ao nome científico, né? Oficial, a nomenclatura oficial desses compostos químicos, e vocês podem facilmente encontrar. Não precisam ficar decorando esse tipo de nome, porque com certeza o Enem não vai pedir isso para vocês. O que ele vai querer que vocês identifiquem? Que é uma molécula orgânica, porque é composta por cadeias carbônicas, né? Vocês podem ver que tem cadeias cíclicas, né? E tem também uma porção
que não é cíclica, não é aromática, né? Então, nada mais é do que uma cadeia mista. E vocês podem ver que em todas essas moléculas, o que elas têm em comum? Tem anéis aromáticos, tem cadeias carbônicas e tem átomos de cloro. Por isso, então, que eles são considerados compostos organoclorados. E, em função disso, pessoal, eles têm uma classificação bem importante. Eles são considerados poluentes orgânicos persistentes. São chamados de POPs, tá? O que acontece com isso? São substâncias químicas que persistem no ambiente, elas não se degradam. Os anos passam, essa substância foi colocada ali como um pesticida, e com o passar dos anos ela permanece ali no solo, ela vai para o lençol freático, ela fica no alimento que tu vai consumir. Se tu plantar de novo naquele mesmo solo, ela vai ser transmitida para o alimento, e ao longo dos anos, das décadas, enfim, ele vai estar sendo transmitido, né? E como aqui, ó, tá colocadinho em vermelho, vocês podem ver essa palavrinha maravilhosa aqui. Bioacumulam-se. O que significa bioacumular-se? A bioacumulação, ela é um processo que pode ser definido, então, como a absorção e a retenção de substâncias químicas no organismo de um determinado ser vivo. O que isso significa? Significa que a gente consome esse produto, uma vez que a gente colocou para dentro do nosso corpo, ele não metaboliza esse produto e a gente não consegue excretar ele. Então, o que ele vai fazer? Ele vai se acumular no nosso corpo. E isso aí vai acarretar em um efeito tóxico, porque o nosso corpo não está acostumado com esse corpo estranho. De que maneira ele se acumula? Bom, pessoal, ele tem uma característica, todos esses compostos, de serem lipofílicos. O que isso significa? São substâncias que têm afinidade com a gordura. E toda substância que tem afinidade com a gordura, ela é uma substância de caráter apolar, certo? Então, vai estar se acumulando. Se eu consumir esse produto, vai estar se acumulando no meu corpo, nas minhas zonas de gordura. Se um peixe estiver consumindo essa substância lá de dentro do mar, do oceano, vai estar se acumulando nas suas reservas de gordura. Então, vocês observem essa figurinha aqui, ó. Aqui, vamos supor que seja um fitoplâncton, tá? Esse fitoplâncton, por estar em meio a uma água contaminada com essa substância, tá bioacumulando esse produto. O peixinho vai lá, ele se alimenta desse fitoplâncton que já estava com a substância acumulada que não foi eliminada, então ele vai acumular tudo que cada um dos bichinhos do fitoplâncton tinham acumulado. E mais o que tiver na água que ele está ali vivendo, certo? E aí eu vou lá e pesco e como esse peixinho. O que vai acontecer? Eu não estou acumulando só aquilo do fitoplâncton, eu estou acumulando tudo. Então, eu estou acumulando tudo que o peixe tem, que ele acumulou do ambiente e mais da alimentação dele. Então, isso é a bioacumulação, e eu não vou conseguir eliminar isso. Por isso, essa substância se torna tóxica para o meu organismo. Então, pessoal, eu trouxe aqui uma questão do Enem de 2015, tá? Se vocês forem verificar nos últimos anos do Enem, todos os anos tem pelo menos uma questão que trata de pesticidas ou de agrotóxicos, né? Ou de defensivos agrícolas, cada um com a sua nomenclatura diferente, mas sempre da mesma temática, tá? Vamos conversar um pouquinho sobre essa questão. Pesticidas são substâncias utilizadas para promover o controle de pragas, ok? Tudo que a gente aprendeu. No entanto, após a sua aplicação em ambientes abertos, alguns pesticidas organoclorados, que foram os que a gente acabou de ver, são arrastados pela água até lagos e rios. Ao passar pelas guelras dos peixes, podem difundir-se para seus tecidos lipídicos e lá se acumularem. Exatamente o que eu falei para vocês até agora, tá? O que eu falei para vocês? Que essas substâncias têm afinidade com a gordura, certo? Então, a questão pergunta, por que isso acontece? O que explica isso aí que está acontecendo, né? Então, alternativa A baixa polaridade dessas substâncias. Alternativa B, a baixa massa molecular. Alternativa C, a ocorrência de halogênios. Alternativa D, o tamanho pequeno das moléculas. E alternativa E, a presença de hidroxilas nas cadeias. Então, o que eu fiz aqui para facilitar para vocês? Coloquei a molécula de DDT aqui, que é um exemplo de organoclorado, certo? Então, o que a gente vai observar aqui? Eu tenho uma baixa massa molecular, eu tenho muitos átomos, né? Eu tenho cadeias cíclicas, então é uma massa molecular bem alta. Eu tenho a ocorrência de halogênios, o cloro é um halogênio, certo? Certo.
Mas é isso aí que faz se acumular nos tecidos lipídicos? O cloro tem a afinidade com o tecido lipídico? Não, não é, mas essa seria uma possibilidade de resposta, porque tem halogênios. O tamanho pequeno das moléculas não são moléculas enormes dos pesticidas. E a presença de hidroxilas nas cadeias, não tem nenhuma hidroxila. Então, pessoal, a alternativa correta seria a letra A, a baixa polaridade. Porque para ter afinidade com a gordura, com lipídios, a molécula tem que ter um caráter apolar. Ela tem que ter essa característica. Para ser apolar, é o oposto do polar. Então, sim, a molécula tem que ter baixa polaridade. Então, a alternativa certa seria a letra A. Vamos para a próxima. Essa é uma questão do Enem de 2016, tá? É um pouquinho mais complexa, mas eu achei uma questão bem legal. Suponha que um pesticida lipossolúvel, que praticamente todos são, que se acumula no organismo após ser ingerido, tenha sido utilizado durante anos na região do Pantanal, ambiente que tem uma de suas cadeias alimentares apresentadas no esquema. Plâncton, que é consumido pela pulga d'água, que é consumida pelo lambari, que é consumida pela piranha, que é consumida pelo tuiuiu. Um pesquisador avaliou a concentração do pesticida nos tecidos de lambaris, reparem que é o meio da cadeia alimentar, da região e obteve um resultado de 6,1 partes por milhão. E aí ele pergunta qual que é a alternativa correta para a quantidade dessa substância dos outros componentes da cadeia alimentar. Então, isso nada mais é que uma questão que está tratando de bioacumulação, pessoal. O que acontece? O plâncton se alimenta, acumula o pesticida. A pulga d'água vai acumular o pesticida que ela se alimenta mais a do plâncton. E assim sucessivamente, né? Quem vai ingerir uma maior quantidade de pesticida sempre é o maior da cadeia, ou seja, o último, que se alimentou de todos os outros. Se alimentou da piranha, que se alimentou do lambari, que se alimentou da pulga d'água, que se alimentou do plâncton. Então, essa questão nada mais é do que uma questão de lógica. Nós sabemos o que é bioacumulação e sabemos que aumenta a quantidade ao longo da cadeia alimentar. Então, pessoal, eu coloquei aqui embaixo para vocês novamente a ordem da cadeia alimentar e verificamos aqui, ó, que o lambari, que o pesquisador ali, ó, ele mediu, que deu 6,1, né? E vamos analisar as outras alternativas que nós temos para ver qual seria a concentração mais adequada. Então, o que é a ideia? Que vá crescendo a quantidade desse composto que é identificado ao longo da cadeia. Então, sempre tem que ter uma ordem crescente. Automaticamente, a letra A ela já é eliminada. Porque que a gente observa? Que no plâncton tem uma concentração maior do que nos outros. Então, a alternativa A é impossível. Vamos observar a alternativa B. A gente observa que todas as alternativas elas estão dando a mesma concentração. E não, a gente está acumulando pesticida. Então, a letra B ela está errada. A letra C, então, o primeiro é baixinho, 2,1. O segundo, 4,3, é maior, aumentou, tá certo. Qual que seria o próximo aqui entre eles? Seria o lambari, 6,1, certo? Ficaria aqui, ó. O próximo, a piranha, 10,4, aumentou também. E o último, 14,3, aumentou também. Então, a alternativa correta é a letra C, porque está bioacumulando ao longo da cadeia alimentar. Se nós formos observar a letra D, a gente não tem uma resposta adequada, porque lá no final, ó, no tuiuiu tem uma quantidade menor, e inclusive entre a pulga d'água e a piranha, tem valores que não seriam compatíveis com o encontrado com o lambari, que vai ter um valor maior. E no último caso, né, a gente observa um declínio e um aumento no final, então também estaria equivocado, porque vai aumentando realmente ao longo da cadeia alimentar. E, pessoal, para finalizar, então, no final das contas, o agrotóxico ele é considerado o quê? Um remédio ou um veneno? Um remédio porque ele vai eliminar as pragas. E o veneno porque pode prejudicar o meio ambiente e a nossa saúde, certo? Então, afinal, é remédio ou é veneno? De que maneira a gente vai concluir essa situação? Então, pessoal, para qualquer substância química na vida, a diferença entre remédio ou veneno é a dose. Até a água ela pode se tornar veneno para a gente se a gente consumir demais. Se a gente se afogar, por exemplo, a gente morre por causa de água, por ingerir água. Então, qualquer substância química, a diferença dela entre remédio ou veneno vai ser a dose.
Então, a gente tem que ter conhecimento das legislações, do quão prejudicial a substância é, o quão benéfica ela vai ser, né, para a nossa produção, e fazer a utilização adequada, né, com raciocínio lógico, né, e fazendo as coisas adequadamente. Então, era isso que eu tinha para conversar com vocês, né? Então, eu vou passar a palavra para o professor Matheus. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente está à disposição. E na sequência vem aí um pouquinho que a professora Kellen vai falar para vocês. Então, pessoal, obrigado, professora Michele. Agora eu vou colocar o vídeo da professora Kellen, porque infelizmente ela não pode estar presente, que ela, na verdade ela viajou para a casa da mãe dela e lá a internet não é tão boa para poder fazer essa atividade. Então eu vou, qualquer dúvida a gente vai estar aqui, tá? E é só perguntar, tá bom?
Então, aí vocês viram a aula da professora Kelly, né? Ela falou sobre tratamento de águas e resíduos e também a importância dessa água, né, na parte social, né? Porque que é importante o ciclo da água também. Então, de minha parte, eu queria deixar vocês aí à vontade. Então, a gente está encerrando a nossa aula de química do ambiente, e na semana que vem a gente vai continuar ainda os temas sobre meio ambiente e a química. Professora Michele? Então, pessoal, vou desejar uma boa semana para vocês. Seja bem produtiva para todo mundo. Obrigada a todo mundo que está aí e bons estudos para vocês. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.